Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos porque podemos chegar na tua casa e oramos pelo teu servo que está aqui nesse lugar santo para trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Queira, Espírito Santo, inspirar o teu servo para que ele possa entregar aquilo que ele recebeu. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Hoje nós queremos retornar a falar sobre a nossa declaração de fé. Hoje o tema é sobre a salvação, é o nosso capítulo 8 do nosso livro, para quem tem. Os irmãos poderão acompanhar ali. O estudo sobre a salvação. Irmãos, esse estudo ele é muito importante para nós e ele é longo, inclusive. Eu vou tentar falar hoje, mas se for necessário, nós vamos usar mais uma terça-feira para falar sobre esse assunto devido à sua importância e necessidade para as nossas vidas espirituais. Então, nós temos um tema que fala sobre a obra salvífica de Cristo. E esta obra salvífica, ela é a coluna central da fé cristã. Porque se nós analisarmos os benefícios de sermos cristãos, são muitos, são vários benefícios. Mas eu creio que se não houvesse salvação no final, poucos de nós permaneceríamos servindo a Jesus, participando dos cultos, colocando em prática o que a Bíblia nos ensina. Então, a salvação, esta obra de Jesus Cristo, ela é a coluna que sustenta o maior peso do cristianismo. Sem esta coluna, eu creio que o cristianismo, ele desabaria, porque para nós não seria muito interessante nós fazermos parte, termos as provações, as lutas, as dificuldades para sermos um cristão e termos um mesmo destino de aqueles que não servirão, não servem ao Senhor, né? Por isso, é de muita importância nós estudar esse tema, e eu peço a atenção da igreja, porque há muitos versículos que nós vamos citar aqui também, e eu creio que se os irmãos puderem anotar, marcar na sua Bíblia, eles são de grande valia para a nossa fé em Cristo Jesus e naquilo que o sacrifício de Jesus nos proporciona. Para nós termos uma base, o que significa salvação? Nós falamos muito, ouvimos muito, mas muitas vezes nós não temos um conceito desta palavra salvação. O significado para esse termo, ele é muito amplo, irmãos. Nós podemos usar esta palavra em vários sentidos, mas no Antigo Testamento nós já encontramos relatos aonde Deus, ele salva o seu povo e também onde Deus salva indivíduos, personagens bíblicos em certas ocasiões. Mas também nós encontramos a salvação no contexto de eternidade ainda no Antigo Testamento. Às vezes nós achamos que a salvação para o ser humano, ela veio apenas após Jesus estar na terra, mas nós vamos ver que esta já era uma preocupação lá no Antigo Testamento. Quando se falava de eternidade, do pecado e também do relacionamento com Deus. No Salmo 39, o verso 8,
Davi apela a Deus para salvá-lo de todas as suas transgressões. Quando nós analisamos esse verso, nós vamos ver que Davi estava preocupado com a sua conduta, as suas transgressões, aquilo que ele estava praticando e fazendo, e ele pede a Deus para salvá-lo delas, porque ele entendeu que era um homem pecador, havia nascido em pecado, ele escreve isso no Salmo 51, e ele precisava de um Salvador. Mesmo Jesus ainda não ter aparecido, já havia esta preocupação. No Salmo 51, verso 14, Davi se dirige a Deus em um profundo arrependimento pelo seu pecado e pedindo perdão, e ele diz a Deus: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Mais uma vez aqui nós vemos Davi preocupado com os crimes que ele havia se envolvido. Davi foi um sanguinário, matou muitas pessoas, os seus exércitos mataram muitas pessoas, muitas guerras ele se envolveu, e teoricamente ele estava correto, ele estava certo, ele estava defendendo uma causa, Deus estava com ele era ungido de Deus, mas lá no profundo da sua alma havia esta preocupação, e ele diz a Deus: livra-me dos crimes de sangue. A palavra salvação em si, no Antigo Testamento, ela não tinha a clareza que temos no Novo Testamento, mas havia indicação de uma salvação futura, através da tipologia bíblica do Antigo Testamento. Porque aqueles que se aproximavam de Deus, aqueles que queriam manter uma vida digna diante de Deus, apresentavam os seus sacrifícios, mas toda vez que pecavam, se arrependiam, eles tinham que levar novamente um animal para ser sacrificado, e havia uma promessa de que chegaria um tempo em que não haveria mais esta necessidade. Não era ainda muito claro, mas eles tinham essa noção através da tipologia bíblica. A mais simples forma de nós entendermos o significado da palavra salvação para os nossos dias é libertação do pecado e das suas consequências. Quando nós perguntarmos a nós mesmos ou formos questionados sobre o assunto, o que é salvação? De quem você está sendo salvo? É da ira de Deus ou é do diabo? Ou é do inferno? Mas o correto está aqui. Nós estamos sendo libertos do pecado que está em nós e das consequências deste. E, posteriormente, com certeza, nós teremos os benefícios, as consequências dessa atitude de aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, para fixar, o significado de salvação é libertação do pecado e de suas consequências. É o que mais de perto nos rodeia, é o que muitas vezes está batendo na nossa porta para que nós pequemos contra Deus. E é disso que Deus nos livra, que Deus nos liberta, para termos relacionamento com o nosso Pai Celestial. Antes de pensarmos que salvação é ir para o céu, é morar com Jesus, é desfrutar das habitações que Jesus foi preparar, antes de nós termos medo de ir para o inferno, ela é isto: libertação do pecado
que muitas vezes nos leva a nos distanciar de Deus. Para alcançar os benefícios da salvação, o homem deve, em primeiro lugar, se arrepender dos seus pecados. E isso, muitas vezes, é difícil. O reconhecimento é entender que viveu no pecado, transgredindo a lei de Deus. Nota-se que é difícil, quando ainda não tratando de salvação, que o homem precisa pedir perdão para alguém por alguma situação, por algum fato. Já é difícil reconhecer o erro. Imagina reconhecer uma vida de pecado. Reconhecer que não reconhecia Deus como o supremo Criador de todas as coisas, como Deus soberano. Se dependesse somente do homem, morto em seus delitos e pecados, o homem não conseguiria sair desta condição. Mas Deus, Ele nos traça um plano, nos mostra o caminho e nos ensina a fazer isso, a reconhecer e se arrepender dos nossos pecados. Mas não apenas se arrepender, o homem precisa abandonar o pecado. Assim como Jesus falou para a pecadora que foi pega em adultério: vai e não peques mais. É isso que Deus espera de nós. Nós precisamos entender isso com muita clareza, porque é natural que a regeneração aconteça na nossa vida, mas muitas vezes algumas coisas, alguns resquícios do passado ainda continuem na vida do crente. E o crente precisa fazer um esforço de santificação para deixar isso para trás. Se houver resquícios da mentira, ele precisa abandonar. Se vier resquícios de uma vida adúltera, precisa abandonar. Qualquer resquício que possa levar o homem a se distanciar de Deus, é necessário que se arrependa e abandone. Mas quais os maiores problemas que nós enfrentamos na vida cristã? Quando nós fazemos uma crítica, uma autocrítica da nossa vida, nós geralmente encontramos falhas. E também, estas falhas podem ter uma origem do nosso passado. Quando nós encontramos atritos no meio da igreja, entre pessoas que congregam no mesmo templo, na mesma igreja, são coisas que não deveriam estar ali. Se nós fazermos uma acariação da Bíblia com a nossa vida, nós vamos encontrar falhas. Mas geralmente estas falhas vêm do passado, sem Cristo. Porque nós temos dificuldades de abandonar os nossos atos, as nossas ações que nos separavam de Deus. Mas quando aceitamos Cristo, nós precisamos reconhecer, se arrepender e abandonar. Isso é deixar de ser escravo do pecado. Às vezes nós achamos que estamos fazendo uma grande coisa, dizer: eu sou crente, mas não mexa comigo. Eu sou crente, mas eu sou assim e não mudo. É escravidão do pecado que vivia. Porque o crente que se submete à regeneração, à santificação, à justificação, ele é livre em Cristo para fazer o que a Bíblia nos ensina e não o que trazemos do nosso passado.
Que Deus nos dê forças para vencermos estas coisas. A personalidade humana, o caráter humano, a cultura que nós trazemos da nossa família, aquilo que vivemos no passado, deve ficar no passado. Nova criatura, novas atitudes, novas ações, para que o nome do Senhor seja glorificado. A salvação na nossa geração, muitas vezes, irmãos, é algo que não é levado a sério mais. A pessoa diz: eu sou crente, eu sou da igreja, eu aceitei Jesus, eu me reconciliei, mas não leva a sério como deveria levar. Ainda ontem eu conversava com um irmão e dizia a ele, quando aquele versículo que diz o nosso espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Quando há paz na nossa alma, que a gente pode falar de qualquer assunto bíblico, e nós temos paz, o Espírito está testificando que nós somos filhos de Deus. Agora, quando há um vazio na alma, uma preocupação que nos tira essa paz, nós precisamos rever os nossos conceitos cristãos, rever a nossa salvação, rever a nossa convicção de que realmente estamos no caminho da salvação. Mas levar a sério, muitas vezes, não se leva devido ao que nós ouvimos, a geração que nós vivemos, que está cada dia pior, as interpretações bíblicas que confundem as pessoas e não simplificam a salvação e levam o crente, muitas vezes, a debates intermináveis sobre a salvação. Debatem tanto que esquecem de viver uma vida que agrade a Deus. E isto é preocupante. Esquecem-se de manter a fé viva. Preferem ter conhecimento das Escrituras sem prática para poder defender um ponto de vista bíblico. Cuidado, igreja. Hoje em dia, na internet está cheio. Pessoas que não estão no nosso meio aprendendo da palavra de Deus, ouvem qualquer coisa e querem defender os seus pontos de vista, as suas interpretações. Mas nós temos uma doutrina, nós temos a palavra de Deus que nos ensina. Nós temos na nossa Assembleia de Deus homens que defendem a palavra de Deus como ela é. E nós precisamos manter esta posição. O pensamento moderno parece acreditar que os crentes não necessitam mais de salvação, mas necessitam de educação, de conhecimento. É bom, precisamos conhecer, mas nós não podemos esquecer que acima de todo conhecimento há a salvação. E esta salvação é a nossa vida. Não adianta nós termos todo o conhecimento bíblico e não termos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Muitos pensam que precisamos ter mais faculdades do que cruz. A cruz de Jesus é quem nos libertou, é o que nos libertou. A cruz de Jesus é o caminho aberto por Deus para que nós entremos por esse caminho. Então não adianta eu ter um título
um bacharelado, um mestrado ou doutorado. Eu preciso reconhecer que a minha salvação está na cruz de Jesus. Ele é o único caminho. Também o mundo hoje procura uma liderança mundial para que tudo aquilo que está desorganizado geograficamente, geopoliticamente, se resolva. Mas se eles entendessem que tivéssemos um Senhor e Salvador, se resolveriam todas as coisas. O mundo moderno, o pensamento moderno, quer nos acondicionar aos seus pensamentos, mas a Bíblia nos dá um outro caminho magnífico, um caminho que nos leva a Deus e que nos salva de todo o pecado, de todo o mundo e das artimanhas do inimigo. Precisamos saber mais da salvação, sim. A salvação precisa ser entendida, aceita pela fé e vivida em santificação. Esse é o nosso propósito como cristão. Nós não temos, irmãos, o direito de inventar um outro caminho. Nós não temos o direito de traçar uma rota para alcançar a salvação. Aquilo que as religiões dizem, que todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira do inimigo. Deus proporcionou um caminho. E Ele proporcionou esse caminho segundo as suas próprias condições. E as condições de Deus são bíblicas. O caminho que Deus nos proporcionou é Jesus Cristo, o único caminho. Então, Deus não permitirá a ninguém brincar com o que é exigido pela sua santidade. Não há uma outra forma, não há uma outra conduta, não há um outro jeito. A salvação é alcançada pela graça, pela fé e através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. O nosso livro, os irmãos que têm, quiserem abrir na página de número 117, nós temos a primeira declaração da salvação, que diz assim: cremos, declaramos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder, da maldição do pecado e a restituição do ser humano à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Quando nós aceitamos Cristo, nossos pecados são perdoados, através do arrependimento e do abandono. Em Atos capítulo 10, o versículo 3, diz assim: a este dão testemunho todos os profetas. A este quem? Jesus Cristo. De que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então aqui nós vemos que em Cristo, os profetas já testemunhavam dele, de que todos os que creem em Jesus receberão o perdão dos pecados através do seu nome. E 2 Coríntios, Paulo escreve que
Deus estava em Cristo, porque Jesus é Deus. Ele diz: vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então estava ali Deus, reconciliando o mundo que havia sido afastado de Deus pelo pecado. Mas os pecados da humanidade não estavam sendo colocados na conta da humanidade, e sim na de Cristo, na cruz do Calvário. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Então, se não haver arrependimento, não haver fé na expiação de Jesus Cristo, não haverá remissão de pecados. E se não há remissão de pecados, o homem não tem acesso a Deus. Por isso, não pode ser algo apenas racional, intelectual, mas deve ser uma posição espiritual, transformadora, que só Jesus pode fazer. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Cristo e não vem das obras. Não adianta as pessoas dizerem: mas eu não faço nada de errado. Eu cuido da minha vida, eu sou correto, eu sou um bom cidadão, eu respeito as religiões. Se não houver a graça sobre ele, a fé e o arrependimento dos pecados, continua do mesmo jeito. Os seus passos não os levarão a Deus. Em Efésios capítulo 8, versos 8 e 9, Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Já imaginou se a nossa salvação dependesse das nossas obras? Cada um de nós ia querer fazer melhor do que os outros. Ia virar uma competição terrível para mostrar para Deus que nós somos mais crentes do que os outros. Já acontece mesmo sabendo que não somos salvos pelas obras. Imagina se fosse. Por isso que Deus proporcionou a graça que vem sobre o homem, desperta a fé no homem, e o homem decide se quer ou não quer seguir após Cristo. Sem a sua morte, não haveria redenção. Sem a morte de Jesus, nenhum de nós alcançaríamos a salvação. Hebreus capítulo 5, verso 9 diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então nós temos aqui, quando ele foi consumado, a sua morte nos providenciou, nos proporcionou a salvação. Por isso, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Tudo aquilo que ele ensinou nos evangelhos, nós temos condições de seguir. E nós vamos seguir, e nós estamos seguindo, porque o que nós queremos é encontrar com Cristo. A morte de Jesus, o que ela trouxe a nós? Primeiro, é vicária. Vicária quer dizer substitutiva. Ele morreu substituindo a minha e a tua vida, de toda a humanidade. Ele foi o substituto.
Essa é uma ideia que vem lá do Antigo Testamento já. O sistema sacrificial do Antigo Testamento se fundamenta na substituição. Quer dizer, na transferência da culpa do homem para um animal no Antigo Testamento. Pois o homem, ele nasce em pecado e por si só não tem condições de expiar os seus próprios pecados. Por isso que Deus fundamentou o sistema sacrificial transferindo a culpa para o holocausto. Então, esta forma ela era temporária, porque se fosse perene, constante, apenas um animal por pessoa. Mas, como ela era temporária, era um animal por pecado. Imagina se todos os pecados, inclusive de pensamentos como agora Deus exige da sua igreja, tivessem que levar também um animal. Seria uma mortandade sem fim. Mas era conforme a lei. Levítico capítulo 1 e verso 4 nos mostra mais ou menos como acontecia. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, do animal que estava sendo oferecido, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Quando o homem pecava, ele levava o animal e quando o sacerdote iria imolar, ele colocava a sua mão na cabeça do animal, transferindo a sua culpa. E Deus aceitava temporariamente este sacrifício. Mas, chegando no Novo Testamento, nós temos uma forma definitiva, que foi através de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De uma vez só, por todos os homens, dos que morreram, dos que estavam vivos e nós que nascemos depois. E todos os pecados. Um sacrifício perfeito substituiu a humanidade na cruz, levando sobre si todos os pecados do mundo. Quando nós lemos, irmãos, que Jesus suou gotas de sangue, não era porque ele estava triste, angustiado ao extremo, mas ali ele já sentia o peso dos nossos pecados. Imagina a tristeza, a angústia. Apenas um exemplo. Se um filho comete um crime e o seu pai chega e diz: não foi o meu filho, fui eu. Livra o seu filho. Mas ele carrega uma culpa tremenda, terrível, de uma situação. Imagina Cristo levando o pecado do mundo inteiro. Ele levou por nós. 1 Coríntios 5,7. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. No Antigo Testamento já havia indicação de que alguém morreria em nosso lugar. Quando nós lemos lá sobre o servo sofredor em Isaías 53:6, nós lemos o seguinte: todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, sem rumo, cada um se desviava pelo seu caminho. O caminho que o homem achasse melhor, ele caminhava. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade é além do pecado. A iniquidade é quando o homem
peca conscientemente, às vezes pede perdão, às vezes não pede, mas peca novamente, e isso se torna iniquidade. Jesus não levou apenas aqueles pecados instantâneos, sem conhecimento, um acidente de percurso, mas os pecados também conscientes da humanidade. Ele levou sobre ele. As iniquidades de toda a humanidade foram transferidas para o servo sofredor. Ele morreu por todos, colocando um ponto final na inimizade que havia entre Deus e a humanidade, reconciliando Deus, ou seja, o homem com Deus. Havia essa inimizade. Havia uma falta de relacionamento entre Deus e o homem. Mas nesse momento da cruz de Jesus, o véu do templo se rasgou, indicando: todo homem tem acesso a Deus Pai. Todo homem que se arrepender dos seus pecados tem acesso direto a Deus. Dobramos os nossos joelhos, levantamos as nossas mãos, louvamos a Deus, adoramos o seu nome e podemos sentir a presença dele. Algo que lá no passado não se sentia com facilidade. A expiação da culpa, como aconteceu? Deus aceitou a morte de seu filho como expiação pelos nossos pecados. Porque não adiantava Jesus se submeter, se isso não fosse suficiente diante de Deus, mas Deus aceitou. E qual é a prova? Hebreus 10:12. Mas este, Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Podemos dizer, Cristo está em paz. Ele cumpriu a sua missão. Subiu e está à destra da majestade divina. Ele cumpriu com a sua missão. Ele fez o que o Pai havia lhe proposto. A expiação corresponde à reconciliação com Deus. Envolve a reparação dos pecados e a restauração do relacionamento do homem com Deus. O termo primário nos dá a ideia de cobrir com sangue, assim como acontecia no Antigo Testamento. Havia o pecado e o sangue derramado cobria o pecado. Em Levítico 17:11 diz assim: porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. A alma que pecou trazia o animal e o seu sangue fazia expiação. Levítico 4:35, assim o sacerdote, por ele fará expiação dos seus pecados e lhe será perdoado o pecado, um pecado. Com base nos rituais do sistema mosaico é que se deriva essa palavra para os nossos dias, a palavra expiação. Esse princípio é reafirmado no Novo Testamento em Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Por isso que os nossos pecados foram expiados, porém não apenas cobertos como no Antigo Testamento. Agora os nossos pecados são perdoados. Não há mais culpa sobre nós pelo pecado. Quando há arrependimento, nosso pecado é tirado da nossa culpa. A expiação aplacou a ira divina contra o pecado. A ira é a reação
da santidade de Deus a pecaminosidade humana. Deus não aceita o pecado. E a sua ira, ela é contra o pecado, não é contra o homem. E não é Deus que está contra o ser humano, mas a sua santidade, que é pura, é infalível, ela não aceita o pecado. Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Deus não aceita tudo aquilo que não provém de Deus. Um exemplo, o fogo estranho que Nadab e Abiú quiseram apresentar diante de Deus. A ira do Senhor fulminou os dois. Então, é o pecado que não é aceito pela ira divina. Nestas coisas, o que fica evidente, irmãos, é o grande amor de Deus por nós. Deus, Ele proveu uma forma, moveu céus e terra, podemos assim dizer, para salvar-nos, para nos libertar do pecado e da consequência dele. Mas tudo isso por amor. Deus, Ele é amor. Nós não podemos entender que Deus é um ser amoroso. Seria muito pouco para o amor de Deus para conosco. Ele é o amor. Ele propiciou a expiação pelos nossos pecados, a fim de restaurar a comunhão do homem com Deus. E eu lhe pergunto, Deus tinha necessidade de relacionamento conosco? De forma alguma. Mas o seu amor nos aproximou, abriu a porta para que nós pudéssemos novamente ter um relacionamento com Ele. O ponto 3 do nosso livro fala sobre a salvação para todas as pessoas. Os irmãos muito bem sabem que há uma teoria que diz que a salvação não é para todos. A salvação é para aqueles eleitos, predestinados. Mas nós vamos ver aqui o que o nosso livro, a declaração de fé, apresenta e o que a Bíblia nos apresenta. Deus quer salvar a todos, isso é um fato. Amém? Todos creem assim? Tito, capítulo 2 e o verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus trouxe a salvação ao mundo, Jesus Cristo, e ofereceu a todos. Só não aceita quem não quer. Mas não há distinção de ninguém. Deus não quer, Deus não deseja e não determina a perdição de nenhum de nós. Que chato seria, irmãos, nós estarmos aqui fazendo a nossa parte, prestando a nossa adoração a Deus, cumprindo com a palavra de Deus, e chegar no dia do arrebatamento e Deus olhar para nós, Jesus olhar e dizer: ó, tu não era da lista, tu ficou, né? Ou nós vamos evangelizar alguém e dizer: olha, eu quero que tu seja crente, mas pode ser que você não esteja na lista de Deus, você não seja um eleito. Seria muito difícil ganhar alguém para Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, o verso 4 diz assim: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens. A Bíblia é muito clara que todos os que creem
podem ser salvos. Em João 3,16, a parte A diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós chegamos a essa conclusão: o Evangelho, a salvação, a graça é para todos. Deus não destina ninguém para a perdição. É o homem que escolhe a perdição. Jesus não morreu por alguns, mas morreu por todos. Porém, muitos decidem não crer. E nós, provavelmente, você tem alguma experiência de alguém que simplesmente não crê, não quer. Diz: isso não é para mim. Eu gosto daquilo que eu faço lá, e se eu for para a igreja não posso fazer mais. E existem essas pessoas que não creem, né? Mas a salvação continua disponível enquanto houver a possibilidade de aceitação por parte do ser humano. Por isso que muitos, no leito de morte, ainda Deus dá uma oportunidade. Ainda alguém vai lá na beirada da cama, oferece Jesus a oportunidade derradeira. E ainda pode. E ainda tem muitos que não aceitam. É decisão exclusivamente humana. Deus é soberano, mas Ele não condiciona, não predestina, não elege ninguém para a condenação. Isso é uma escolha que nós fazemos. Se decidirmos deixar de seguir a Cristo hoje, nós temos total livre-arbítrio para fazer também. Então Deus não nos força a aceitá-lo, porque o amor de Deus, Ele não exige que alguém esteja com Ele, andando com Ele, e depois viver com Ele pela eternidade à força. Isso seria forçar alguém a fazer aquilo que ele não quer. O amor de Deus também age desta forma, permitindo que o homem vá para onde quiser, decida como quiser, passe a eternidade aonde ele quiser. As opções são bem distintas, mas a decisão é humana. A ideia de que não vem pelo amor, vem pela dor, é contrária às Escrituras. Quantas vezes nós vimos isso? E falamos isso. Se tu não vem pelo amor, tu vem pela dor. Às vezes Deus usa circunstâncias para trazer o homem, para atrair o homem para si. Mas isso não é regra, não é bíblico. Inúmeras pessoas morrem em precárias condições, conhecendo o Evangelho, reconhecendo a necessidade de um Salvador, mas, mesmo no final da vida, decidem a partir, sem ter um encontro com Cristo. A ideia de que Deus exige, ou seja, o que Deus exige de nós é arrependimento. E muitos não reconhecem os seus erros e pecados. Porque quando não há fé, porque a graça não ainda foi aceita, então o homem tem essa dificuldade de enfrentar o seu passado, ou simplesmente gostar daquilo que está vivendo. Existem pessoas assim, que vivem atrás dos prazeres da vida. Em Atos capítulo 17, o verso 30, nós lemos o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. O que ele estava dizendo aqui? Aquilo que você já viveu, eu não vou levar em conta. Você não tinha um conhecimento da verdade. Mas a partir de agora, você tem a oportunidade de viver uma nova vida. O que eu peço é que tu se arrependa do que tu fez.
A palavra predestinação, ela é encontrada 6 vezes no Novo Testamento. Nenhuma vez ela relaciona a condenação eterna. Ela não tem duplo entendimento. Quando é usada, ela se refere à salvação através da fé em Cristo Jesus e através da presciência divina. Um exemplo nós temos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O que é presciência? Deus sabe de antemão, Ele conhece o futuro. Em santificação do Espírito, foram santificados para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quer dizer, aceitaram o sacrifício de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Alcançaram a graça. Então, predestinação, irmãos, ela corresponde, nestas 6 vezes que aparece no Novo Testamento, quando Deus, através da Bíblia, Ele declara que as pessoas estão sendo salvas. Isso não quer dizer que aqueles que não estão eleitos serão condenados. Todos terão a mesma oportunidade. Porém, como Deus é onisciente e conhece o futuro, Ele sabe se um de nós não será fiel até o fim. Ele sabe se alguém de nós vai desistir na metade do caminho. Mas isso não é um decreto divino. Deus decreta que todos têm a oportunidade de aceitá-lo como Salvador. Amém? Nós ainda ficamos com bastante assunto, vamos deixar para a próxima terça-feira, mas eu vou retornar ainda a esse ponto aqui, que é de suma importância para nós entendermos ainda mais alguma coisa que a Bíblia nos ensina. Amém? Nos colocamos em pé. Vamos orar a Deus, pedir ao pastor João orar, encerrar o nosso culto. Terça-feira nós damos continuidade.